Meu nome é Max Robson, nós estamos aqui para falar sobre aula de pandeiro, dando continuidade às aulas que a gente já fez algumas aulas falando sobre a base e alguns exercícios. Hoje eu queria iniciar falando primeiramente sobre a mão esquerda, que existe algumas técnicas também usadas para a mão esquerda, só que a gente não está enfocando isso agora, pelo fato de ser mais interessante criar uma intimidade com a mão direita na plataforma do pandeiro, para depois trabalhar com a mão esquerda. Mas para ficar claro a existência disso, é um movimento que existe para complementar vários ritmos, porque o instrumento como o pandeiro, além de instrumento percussivo, ele é também um instrumento de chocalho, ou seja, ele tem platinelas que podem fazer sons independentes da mão direita, ou seja, por exemplo, inclusive, para deixar claro, isso é uma das técnicas, a questão de vibrar, por exemplo, as platinelas na vertical, torna uma espécie de rulo. O que é rulo? É legal que isso fique claro, porque nos instrumentos de percussão essa é uma palavra muito recorrente. O rulo é a identificação da nota longa, como se fosse num instrumento de sopro, uma nota que a gente chama de nota tenida, nota contínua, ou seja, como se fosse um pã. No instrumento de percussão, essa nota longa, mantida, estabelecida, ela é usada às vezes dessa forma. Então, quer dizer, é uma técnica que você pode usar, né, tocando a ponta dos dedos para iniciar, faz a nota longa e fecha. Por que eu estou falando disso? Porque quando a gente fala de pandeiro, a gente tem que entender que o pandeiro é um instrumento que tem procedência árabe, né? E nós temos aqui no Brasil o nosso pandeiro, mas várias coisas das técnicas que são utilizadas são apanhados de coisas árabe e coisas que nós no Brasil inventamos e correlacionamos com as outras coisas vistas. Ou seja, falando um pouquinho de história do pandeiro, o pandeiro na antiguidade ele era tocado assim, na vertical. A gente aqui no Brasil adequou isso. Eu acho que eu comentei na outra aula, é um processo de transculturação, ou seja, o pandeiro é um instrumento que veio do Oriente, né, com influência árabe, dos turcos, e chegou aqui, houve uma readaptação dele, para os brasileiros se readaptaram a ele. Então, tem algumas diferenças. Numa próxima aula, eu vou tentar ilustrar um pouco isso, trazer um outro pandeiro árabe aqui, para mostrar um pouco da diferença da morfologia, ou seja, da forma que o pandeiro é usado. Tudo bem. Voltando aqui à ideia da mão esquerda, eu só estou pontuando isso porque a complementação da mão esquerda é muito importante. Só que, a priori, a gente trabalha com a mão direita para poder criar uma intimidade e depois trabalha a mão esquerda. São coisas que têm que ser feitas separadas, né? Porque exige um certo manejo de tocar com uma mão e com a outra ao mesmo tempo, de forma que é interessante didaticamente trabalhar um lado, depois o outro, tá? Só estou falando isso porque vocês podem, em alguma ocasião ou outra, ver pessoas tocando e fazendo esse movimento com a mão esquerda. Então, para não ficar uma coisa assim vaga, é legal entender que existe também essa técnica, nós vamos falar dela. A princípio, nós estamos falando da técnica da mão direita e com o pandeiro estável aqui na mão esquerda, ok? Então tá, hoje eu ia falar de um exercício, que é um exercício que envolve 3 sonoridades. Na aula passada a gente falou de alguns outros, mas essa série de exercícios, como eu já falei, elas pontuam formas diferentes de fazer ritmo. Então, por exemplo, hoje eu queria falar um pouquinho sobre o baião. Já falamos sobre samba,
E vamos voltar ao assunto do samba, porque o samba também é muito amplo, tem diversos tipos de samba. Mas para mudar um pouquinho a movimentação e o tipo de ritmo, hoje eu ia falar um pouquinho sobre o baião, que é um ritmo que veio do norte e que usa uma movimentação diferente de sonoridade. Então, um exercício que eu ia indicar de entrada seria esse exercício aqui, de fazer 3 sons continuamente. Seria o som aberto, o som de ponta de dedo e o som de pulso. A princípio, lento seria isso. Você pode usar a contagem. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lembrando a importância de estar fazendo isso lento, né? Fazer isso lento durante um tempo para poder acostumar com a movimentação de mão. E fazendo uma demonstração aqui do resultado disso num andamento maior, como eu já expliquei e volto a falar, andamento em música se refere à velocidade rítmica. Então, no caso aqui, eu vou fazer num andamento um pouco mais rápido para você entender o resultado disso, né? Desse exercício em si. Na forma lenta. Aí eu dobrei. 3, 1, 2, 3, 1, 2. E posso redobrar se quiser. Claro, não é para fazer rápido agora a princípio. Eu estou só mostrando o resultado de onde você pode chegar com esse exercício. Porque muitas das vezes a gente faz um exercício lento e ele por si não passa uma ideia clara de como funciona isso na hora de efetivamente tocar. Então, eu estou dando esse exemplo de fazer ele um pouco mais rápido para você entender o resultado sonoro dele no andamento mais rápido, ok? Mas o ideal é fazer lento. Como eu falei, na medida que der, parar o vídeo, rever ele lento, fazer, para não ter dúvida. E não tem um mistério, como eu falei, manter a mão arqueada, como se estivesse pegando a laranja. Começa tocando com o som aberto, tentar relaxar bem a mão. E o som de borda, que é o som de ponta de mão e de pulso. Então a junção dos dois. Ó. Lembrando de sempre manter a borda do pandeiro. Ok? Então esse exercício é uma preliminar para a gente fazer uma introdução do baião. Que eu vou fazer ele aqui, parcial, parando para você entender. Então eu vou usar essa manulação e o som central. Ok? Então seria isso aqui, ó. Ou seja, eu estou fazendo o ritmo e mantendo uma pausa, uma pequena pausa, mas que deixa o ritmo completar o seu ciclo. Então seria, por exemplo, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dando continuidade ao exercício sobre o baião, nós falamos de um fragmento rítmico, ou seja, usando parte do ritmo para ilustrar um exercício, para, obviamente, depois a gente fazer o ritmo um todo, porque o ritmo é um ciclo que não para. No caso aqui eu estou fazendo uma pequena pausa para poder criar um exercício para conduzir a fazer esse ritmo de baião com mais facilidade. Então, eu tinha falado a respeito dessa frase, que seria tocando som aberto, som de ponta de dedo, som de pulso e o tapa central, dando uma respiração, pensando numa contagem do tipo 1, 2, 1, 2.
essa é a sugestão de exercício. A sugestão anterior seria a sugestão de fazer um exercício contínuo sem o tapa central, que seria com o som aberto, o som de ponta de dedo, o som de borda, que seria no qual eu ilustrei que o resultado de um andamento acelerado com esse exercício geraria essa rítmica. No entanto, é interessante que a gente faça lento, né? Eu só estou mostrando o resultado disso no andamento maior, mais rápido. Mas o interessante é que se faça lento. Então, som aberto, som de ponta de dedo, som de pulso. Continuamente. Então seria 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Ok? Que na complementação para fazer o exercício relacionado ao baião, que é um ritmo do Nordeste, que tem influência árabe, de instrumentação e tanto de rítmica, né, que nós temos que lembrar historicamente que o Brasil teve uma influência árabe, teve uma influência africana, indígena, enfim. Mas muitos dos povos do Oriente estiveram aqui e trouxeram muitas coisas que enriqueceram a nossa cultura. O baião tem uma influência em vários aspectos, não só nos instrumentos de percussão, mas nos instrumentos melódicos, nas escalas pentatônicas, enfim, de instrumentação melódica e de tipos de melodia, de canções que remetem a esse tipo de sonoridade do Oriente. Mas voltando aqui para o assunto do pandeiro, é interessante que a gente faça esse exercício lento, que seria esse exercício com essas pausas. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok? Então fazer lento, se for o caso, dar um pause no vídeo para poder fazer o exercício e depois olhar novamente, corrigir qualquer movimento.